bem. Outro acidente muito comum no dia a dia do nosso consultório são as crianças que caem, às vezes um pequeno sangramento, uma pequena ulceração de lábio, e com o passar dos dias os pais observam que o dente vai ficando escuro. Na verdade, pouca gente sabe, mas o conteúdo interno do dente existe o nervinho, a polpa dentária, e que numa pancada, num trauma, a desconexão desse feixinho nervoso e há um sangramento interno do dente. Esse sangue infiltra na massinha dentinária, no tecido dentinário, que é o tecido abaixo do tecido de esmalte, e o resultado que nós vemos de fora é um escurecimento da superfície do dente. Algumas linhas da odontologia dizem que quando esse dente escureceu, esse dente já morreu. Mas não é verdade. Na verdade, o dente só morreu quando em cima dele, na região de gengiva, aparece uma bolinha que nós chamamos de fístula, que é como se fosse uma espinhazinha inflamada, uma espinhazinha, uma verruguinha com uma cabecinha de pus. Quando acontece isso, é sinal que o dente necrosou. O impacto foi de uma força tamanha que houve um apodrecimento, uma necrose do conteúdo do dente. O fato de já ter a fístula significa que o corpo está tentando exteriorizar esta infecção, aí sim a criança precisa se submeter ao tratamento odontológico. Muito importante que os pais saberem que para não estigmatizar a criança, não se deve ficar apontando o que é isso no dentinho dele, avisar a vovó, o vovô, a professora na escola, porque pelas crianças, elas normalmente não estão nem aí que o dente ficou escuro. Mas se nós, adultos, começarmos a estigmatizar a criança falando por que o dentinho preto, o que o dentinho escuro, a criança vai se ressentir. Lembrando, só deve se submeter ao tratamento endodôntico, tratamento de canal do dente de leite, quando essa fístula apareceu. Muitos pais se incomodam com a coloração que o dente fica. Na verdade, para nós dentistas, isso pouco importa. Só temos que efetivamente agir e intervir quando esta bolinha apareceu. Esta bolinha significa que o processo se agudizou. Ela pode inchar, ficar inchadinha, a criança normalmente fica mexendo, o que não deve se fazer, e em hipótese nenhuma deve-se espremer essa bolinha como se fosse uma espinha. Como desta bolinha sai uma secreção, muitas vezes purulenta, a criança, no comer, na deglutição, na mímica facial, a criança vai ordenhar esta região, o pus vai se misturar com o bolo alimentar e a criança vai deglutir esta porcaria e vai ser toxemiada, vai ser intoxicada por este pus que se misturou no bolo alimentar. Por isso, o ideal seria que sempre antes de fazer o tratamento odontológico, quando percebido que a criança tem um probleminha desse, que chama fístula, o ideal seria que os pais, antes da criança se alimentar, fizessem uma sequência de bochechinhos com água morna para quente, para provocar a ordenha espontânea dessa secreção e a criança cuspir para fora essa porcariazinha em vez de deglutir. É muito importante saber que o pus é extremamente nefrotóxico, tóxico para o rim. Seria muito mais interessante, modo de dizer, é óbvio, que se tomasse uma dose grande de pus hoje e nunca mais, do que doses homeopáticas, doses pequenas por uma frequência de tempo muito grande. A criança não deve ser submetida a isso. Aí que está. Como esse é um acidente muito comum, é de extrema importância, mais uma vez, que a criança vá no dentista antes de ter um acidente desse. Porque na eventualidade de aparecer um acidente desse, a criança vai se submeter ao tratamento que muitas vezes, quando a fístula apareceu, é indolor, porque como o nervinho já morreu, não precisa nem submeter a anestesia, e fazemos essa intervenção com muita tranquilidade, desde que a criança conheça o profissional.